Fala aí, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo mais uma vez trazendo conteúdos de máxima relevância para todos vocês. Espero que vocês retribuam esses conteúdos direto, todos os dias, conteúdos interessantes. Retribua com o seu like, a sua inscrição e a sua divulgação também do canal. Posso contar com a sua ajuda? Então, uma mão lava a outra. Então vamos nessa para mais um conteúdo aqui interessante. Poderia colocar esse conteúdo aqui na playlist dos mistérios, mas ao mesmo tempo é história. Bom, eu não vou botar não. Vai ser de história mesmo, história, geografia, geologia, geopolítica. O que se enquadra esse tema? Muito interessante, né? Ontem nós falamos sobre a questão de Ratanabá, onde a gente contemplou ali que parece que não apresentaram, pelo menos por enquanto, nenhuma evidência forte dessa questão aí, né? Eles falam que fizeram isso, fizeram aquilo, acharam aquilo, porém não apresentaram nenhuma evidência, nenhuma filmagem, nenhuma foto que comprove que eles acharam a cidade perdida. Enfim. E hoje aqui eu venho trazendo uma coisa muito interessante para todos os senhores, tá? Eu venho trazendo aqui, além do pau que eu estou tomando desse negócio, esse negócio aqui, ó, tô tomando um pau feio desse aqui, tá? Já tem uns dias já, mas agora acho que ficou. Eu venho trazendo hoje para os senhores a questão dos fenícios. Os fenícios, quando eles estiveram aqui no Rio de Janeiro, né? Quando eles estiveram no Brasil, isso aí em tempos antes de Cristo, ou seja, Cabral nem sonhava em nascer, né? Nem sonhava em nascer, nem o pai dele. Isso por volta de 800 antes de Cristo. Os fenícios estiveram no Brasil e a Pedra da Gávea conta muita coisa. Eles deixaram as suas ruínas, né? Eles deixaram algumas evidências da sua estadia no Brasil. Agora, isso não é um fato cabal, né? Assim, uma hegemonia na academia histórica e muito menos na academia geológica, né? Há controvérsias. Vamos mostrar aqui hoje os dois lados, o que os dois lados têm a dizer e a nossa opinião, né? Então, vocês vão contemplar uma coisa interessantíssima aqui hoje, né? Vocês sabem que os fenícios, eles são os povos que habitavam a antiga Mesopotâmia, que era banhada ali pelos rios Tigre e Eufrates. Então, foi possível estabelecer uma civilização ali sedentária, né? Então, agricultura, tudo, né? Você sabe que os fenícios, eu sempre conto dos fenícios aqui desde muito tempo no canal, né? A nossa antiga playlist clássica, Religião, Mitos e Plágios, tem muita coisa ali dos povos da Mesopotâmia, tá? Só para você ter uma ideia e relembrar, né? Você que é antigo no canal. Os fenícios, eles simplesmente inventaram a escrita, né? Então, começa por aí, né? Eles inventam a escrita, eles inventam a roda, praticamente. Fenícios ou sumérios, tá? Não tenho certeza disso. Eles inventam a cerveja, eles inventam o estudo das estrelas, né? A astrologia, a astronomia, começa ali com os fenícios, né? E eles eram ótimos navegadores. Então, aquela mítica dos vikings, na verdade, quem foi os protagonistas foram os fenícios, né? Eram os chamados de o povo do mar. Então, daí você começa a ligar as coisas, se bem que, claro, eles têm que ser mestres do mar mesmo, porque eles saíram ali da meiuquinha ali, onde é hoje o Oriente Médio, a antiga Mesopotâmia, e eles simplesmente chegam à costa brasileira, onde é o Rio de Janeiro hoje, né? Então, é uma bela de uma navegada, hein, galera? Isso aí não foi mole, não. Mas antigamente você está pensando aí, isso é balela porque é impossível. Ninguém vai subir lá em cima para esculpir nada. Vocês têm que entender o contexto de uma época. O ser humano naquela época era muito mais intrépido, né? Era muito mais lançado
se arriscava até mais, né, muitas das vezes. Tá? Era outro nível, especialmente os homens. Né? Não preciso nem dizer isso aqui. Graças a excesso de tecnologia, sedentarismo, né, comidas enlatadas, transgênicos, ferroadas no braço, de 200 anos para cá, lacração, mimimi, bababá, óleo hidrogenado, água fluoretada, somos o que somos hoje. Tudo é um processo antropológico. O homem naquela época, principalmente o homem, era assim, considerado, se fosse comparar hoje, os caras eram tipo super-heróis, né? É bom lembrar das pirâmides do Egito, é bom lembrar das pirâmides incas, que são ainda mais impressionantes, porque elas são no alto dos Andes, são pedras de granito gigantescas, maior do que esse espaço aqui que eu tô, e com encaixe casado, né? Tudo como se fosse um quebra-cabeça encaixado, desenhado, sem argamassa. Como que eles fizeram isso? Então, é uma coisa que surge até teorias de aliens e tudo mais para explicar como que aqueles povos do passado, sem ferramentas hidráulicas, elétricas, serras circulares, alinhamento a laser, conseguiram fazer aquilo ali. Então é surpreendente. Pesquise sobre as invenções da antiguidade e os feitos da antiguidade. Você vê Stonehenge, por exemplo, como aquilo ali foi possível? Como? Então, quer dizer, não subestime a capacidade dos povos do passado, porque hoje, o homem, que eu digo até ser humano, hoje, quando a gente fala essas coisas, pensa que é loucura, pensa que é teoria da conspiração. Como é que eles saíram do Oriente Médio, que na época era Mesopotâmia, e vieram aqui para o Brasil? Como é que pode isso sem GPS, sem essa navegação aperfeiçoada que temos hoje? Como é que eles fizeram? Então, para você ver como é que era antigamente. Às vezes até isso mesmo, com pouca tecnologia, as pessoas tinham que exercitar muito mais a mente, né? E muito mais a coragem. Então eu penso que é isso também. Esse é um dos fatores. Eu penso isso, não sei o que vocês acham. Mas não subestime. Se for por isso, esquece. Tá? Se a impossibilidade física deles praticarem tal coisa, então você pode esquecer, tá? Porque eles eram capazes sim. Claro que não só porque eles são capazes que isso realmente aconteceu. A gente vai analisar aqui, eu penso que sim. Tá? Já adianto a minha opinião aqui, eu penso sim que eles estiveram na costa do Brasil, onde é o Rio de Janeiro hoje, tá? E eles fizeram algum tipo de intervenção ali naquele lugar, só que não chegaram aí a colonizar, né? Não chegaram a colonizar porque poderia expandir ainda mais o império ali do povo fenício, né? Que não chegou a ser império. Para você entender, a Mesopotâmia é como hoje você equipara uma América do Sul, né? Aí tem Brasil, tem Argentina, tem Uruguai, Paraguai, Bolívia e tal. Então, para você entender assim de forma fácil, né? Então eram todos povos ali praticamente co-irmãos, né? Então você vê que era dividido em cidades-estado. Né? Esse mesmo modelo os gregos copiaram, né, depois, mas começou com esses povos da Mesopotâmia. Você tem que entender que tudo começou com os povos da Mesopotâmia. Tudo. Nada começou com judeu, nada começou com africano, esqueça tudo. Tudo que você já ouviu falar. Tudo é invenção dos mesopotâmicos, tá? E esses mesopotâmicos, eles se separavam em cidades-estados. Então tinha a Babilônia, tinha a Assíria, que aí se tornou um império, porque expandiu né, o seu domínio além das suas fronteiras culturais, atingindo outras culturas, então se chama império, deixa de ser monarquia e vira império. Então, a Síria, que chegou a virar um grande império, vou falar dela aqui na nossa série dos impérios mundiais. Aí teve a Babilônia, que chegou a ser império babilônico, porque expandiu, né? Enfim, dominou ali a Palestina, né? Israel, Judá, dominou tudo ali. Você sabe disso. Né? Levaram muitos hebreus como escravos, né? E nisso aí que deve ter sumido a Arca da Aliança, né? Eu vou falar da Arca da Aliança mais para frente, mas a pincelada é essa, né? Muito provavelmente os babilônicos roubaram, claro, pegaram como espólios de guerra, né? Enfim, normal, né? Isso é até normal.
E teve também o babilônico, assírio, fenício, sumério e os acadianos. Acádia. Então, esses aí são os povos mesopotâmicos, separados em cidades-estados que às vezes se cooperavam, às vezes, dependendo, também guerreavam entre si. Né? Igual teve uma batalha entre os acadianos e os sumérios. Mas isso é para outra história aí que eu venho contando para vocês. Então, tem uma dimensão disso. Os sumérios perfeitos na navegação. Lembra que eu contei uma história do Império Romano, das legiões romanas, que duelaram com o pessoal de Cartago? O pessoal de Cartago deriva, né, são descendentes desse pessoal, né, dos fenícios e dos sumérios. Então, o pessoal de Cartago, o Império Cartaginense, ele trouxe para si a sua capacidade naval, né, que ali em alto mar derrotava Roma no começo. Eu contei essa história aqui de Roma versus Cartago, né? Ali com Aníbal, né? Então é interessante você ver esse vídeo também, Os Maiores Inimigos de Roma, é uma série também aqui do canal, que eu falei do Aníbal e Cartago. Então os cartaginenses eram descendentes dos fenícios e sumérios, né? Então herdaram deles a capacidade de navegação. Isso é bem interessante. Então de largada é isso aí, você vê, eles inventam a roda, inventam a cerveja, astrologia, enfim, muitas coisas, pessoal. A escrita, né? A escrita, o alfabeto, tudo invenção deles. Então, não, eu dei esse prólogo aqui para você, talvez que não conheça tanto, não subestime esses povos por causa disso, tá? Agora vamos aqui. Lá no Rio de Janeiro, na capital, na zona sul do Rio, tem a Pedra da Gávea, né? Tem aqui a Pedra da Gávea, que é um local muito bonito, né? E já não é de hoje que se repara que essa pedra tem, né, umas feições humanas, né? E eu vou mostrar tudo aqui para vocês hoje. É uma questão para estudo mesmo, para você ver com calma, tá? Não pense apenas que isso é simplesmente uma pareidolia, tá? Porque claro que isso é a primeira coisa que vem à cabeça. Pô, será que não é uma pareidolia? Então, claro, e olha, teve muitos estudos sobre isso desde Dom Pedro I, tá? Desde Dom Pedro I, que se estuda a Pedra da Gávea, e eu vou passar todos os resultados aqui para vocês, mostrar os especialistas que diz que não, isso é bobeira, não é bem assim, e também passar dados aqui daqueles que realmente afirmam, igual eu penso, que realmente é vestígio dos fenícios aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. Lá tem a Pedra da Gávea, tá? Esse monumento aí visto um pouco de lado, aí fica mais impressionante ainda, né? Essa aparência. Claro que a primeira coisa, igual eu falei, é a pareidolia que vem, né? Pois só pode ser pareidolia. Mas claro que isso já foi considerado e já foi também descartado, né? Por aqueles que afirmam que sim, os fenícios estiveram no Rio de Janeiro, igual eu penso, tá? Não posso afirmar 100% de certeza, mas há fortes evidências que me levam a pensar que realmente isso é verdade, tá? Até pelo quesito histórico da questão e conhecendo como eram os povos do passado, principalmente da Mesopotâmia, né? Então eu penso que é possível sim, né? Como que eles iam fazer isso numa altura dessa, numa rocha? É aquilo que eu falei no começo, não subestime o poder, né, dos povos do passado. É só você pensar aí nas pirâmides do Egito, a pirâmide de Gizé, por exemplo, né? Você pensar nas pirâmides incas, lá no alto dos Andes, muito mais alto que isso daí, e eles levavam, como que eles levavam aqueles granitos, aquelas pedras gigantescas do tamanho de um carro, lá para cima, e ainda o encaixe era desenhado, sem argamassa, para fixar, e estão de pé até hoje. Como que eles fizeram? Então isso aqui não é nada, pessoal. Isso aqui não é nada para os feitos dos povos do passado. Agora, você pode pensar aí que é alienígena que ajudou, tem várias correntes para tentar entender como que eles foram capazes. Sem guindaste, sem nada a motor, né? Sem serra elétrica, sem maquita, sem nada. Sem britadeira, sem nada, meus amigos. Como é que foi possível? Você vai se perguntar isso para todas as outras invenções do passado, as construções do passado. Você vê que o concreto romano, do Império Romano, é o mais forte até hoje. As construções do Império Romano praticamente não teve reformas e estão de pé até hoje. O concreto romano foi usado como base de estudo para o cimento Portland, né, aquele cimento inglês.
Então, quer dizer, olha os feitos, né, do povo do passado. Os engenheiros de hoje dá na faculdade de engenharia o quê? A engenharia romana, tanto da República como do Império. Como é que eles faziam naquela época lá, e isso é dado de estudo nas faculdades de engenharia até hoje, né, a engenharia romana. Então, vai entender como aqueles povos conseguiam fazer essas coisas ao ponto de servir de lição para nós. Por isso que eu tenho uma tese que eu falo aqui e sempre repito. Hoje nós estamos regredindo como humanidade. Isso é mais do que fato. Nós estamos regredindo fisicamente, intelectualmente, entendeu? Isso é fato, cara. É só você começar a enxergar sobre isso. Então, fica muito claro aí, né? O simbolismo que tem. Inclusive, na lateral, bem na cabeça, né? Tem o que parece ser uma inscrição. Né? Nós vamos falar sobre isso também. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês o meu editor aqui para eu ver se eu acho que eu vou conseguir. Olha só, pessoal. Vocês estão vendo aí? Estamos aqui num editorzinho simples que já dá para fazer essa montagem aqui. Então, esse aqui é um busto, tá? Do rei, tá? Do rei sumério. Vamos chegar nessa parte aí, tá? O Badesir. Esse aqui é o rei sumério, tá? Filho do Jetbaal. Vamos chegar nele, tá? Não se assuste por enquanto, mas só para você ter uma ideia aqui. Esse aqui é o busto do Badesir. Isso aqui é uma foto de uma, como é que fala? De uma escultura, né? De um busto, né? De um totem desse rei fenício, tá? É impressionante, eu fiz até quando eu estava montando a thumb, eu fiz esse comparativo, olha como é que encaixa perfeitamente, ó. É assustador, né? É bom lembrar que isso aqui provavelmente foi esculpido no reinado justamente, né, do Badesir, tá? Isso há 800 e pouco antes de Cristo, tá? Que eles supostamente estiveram aqui no Brasil. Então, mas é inegável, né? Não é só pareidolia, o encaixe, ó, é perfeito, ó. Presta atenção nisso, pessoal, ó. É muito perfeito, né? Muita coincidência. Claro que já sofreu erosão, né? A vegetação ali deve ter mudado alguma coisa, mas mesmo assim, né? Isso foi a 800 a.C., só para você ter uma ideia. O encaixe é praticamente perfeito. Vocês concordam comigo? Né? É praticamente perfeito. Legal, né? O que vocês acham? Achei bem interessante isso aí. Olha só. Outras fotos tiradas por um fotógrafo, né? Tem até o site deles aí, tal, Pedra da Gávea. Aqui tem algumas especulações, ó, através dessa foto. O chamado Pico da Agulhinha seria uma pirâmide? O cara interroga aqui. É interessante esse questionamento, né? Porque a gente sabe que pirâmides é uma realidade, é uma coisa tipo o inglês hoje, né? É uma coisa multicultural. Não é isso? Tem pirâmides em todo lugar do mundo. Isso é uma coisa, né, que é incrível, esse intercâmbio como se deu. Isso alimenta também a teoria dos antigos astronautas, né? E lá em cima você vê a Pedra da Gávea. E ela de lado assim, meus amigos, você vê perfeitamente que é tipo uma esfinge, igual tem no Egito, né? Que é aquele animal quadrúpede com um rosto humano. Pode ter sido uma esfinge também, essa da Pedra da Gávea, né? A pedra bonita que é logo do lado também parece ser uma esfinge. Você vê até nessa foto aqui mesmo que a continuidade ali parece ser uma esfinge, a parte de cima. Será que é uma simples pareidolia? Eu penso que não. Isso já foi considerado, então a sua mente começa a raciocinar friamente sobre isso e a pareidolia deixa de fazer efeito. Mas se você for ver aqui, ó, Pedra da Gávea, essa foto então é mais nítida ainda. Você vê que há um corpo, né, depois da cabeça. Realmente figura muito mais esfinge mesmo, né? Muito legal isso aqui também. O que vocês acham? Isso aqui a gente está tentando discernir sobre isso, né? Essas inscrições que tem
Muita gente pensa que não é, enfim, mas é bem nítido lá na lateral da cabeça da Pedra da Gávea. Isso aí foi traduzido, tá? Olha só que interessante. Essas inscrições foram traduzidas. É que nem eu falei. Vamos voltar aqui, antes de chegar nisso. Desde a época de Dom Pedro I, né, ele já tinha realizado comitivas, né, de estudos geológicos aí no Brasil, tá? Sobre essa Pedra da Gávea. Mas não, pelo aparato da época também, penso isso, não foi descoberto nada demais, tá? Mas em 1956, pessoal, encontraram uma entrada, tipo um corredor que os especialistas geólogos afirmam que não tem como ser simplesmente uma depressão da rocha, da natureza, né? É um corredor que parece ter sido esculpido por humanos, tá? Isso em 1956. Para você ver, o arqueólogo Bernardo Ramos, em 1963, ele traduziu aquelas letras ali, o que se pensava ser algum defeito da rocha, algum tipo de erosão, mas ele pegou aquilo ali. Esse Bernardo Ramos, ele era especialista em grego, em latim, né, um grande estudioso aí da antiga Grécia, da antiga Roma, né, e também ele fez um estudo e traduziu e realmente se comprovou por ele, tá, o arqueólogo Bernardo Ramos, que eram inscrições de um alfabeto extinto. E se foi pesquisar, ele disse que é o alfabeto fenício. Olha só que incrível, né? Isso em 1963, tá? Ele traduziu, olha só, essas traduções, essas letras datam de 856 a.C., que bate com o governo do Badesir, né, filho do Jetbaal. Olha só que incrível, cara. E sabe o que quer dizer essas inscrições? Olha só, ele traduziu. Olha só. Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jetbaal. É o que está escrito do lado aí vamos dizer assim, né, do rosto desse monumento. Essas inscrições aqui. O arqueólogo Bernardo Ramos traduziu em 1963, um cara especialista em línguas antigas, traduziu e diz que está escrito, ele afirmou, ele é um dos maiores de todos os tempos, arqueólogos brasileiros, ele afirmou que essas letras datam de 856 a.C., uma língua extinta, fenícia, né? E olha só, e diz exatamente isso. Olha aí, Tiro, Fenícia. Aí você sabe que Tiro é onde? Cidade de Tiro. Está até na Bíblia isso, né? É na Fenícia, né? Onde era a Fenícia. Ó, Badesir, primogênito de Jetbaal. Ou seja, Jetbaal era o pai do Badesir, o antigo rei que passou o posto para ele. O Jetbaal passou o posto para o seu filho Badesir. Isso em 800 e pouco também, antes de Cristo. Bate certinho, pessoal, com as traduções do arqueólogo Bernardo Ramos. Será que isso é simplesmente uma teoria da conspiração? Eu acho que tem vários elementos históricos muito pesados aí, né? Aí sim você vê que há vários elementos diferentes do vídeo de ontem sobre Ratanabá, né? Hoje você vê que tem vários elementos históricos comprovados, né, inclusive por profissionais, sobre o assunto. O que vocês acham disso? Então ele pegou os entalhes e traduziu, e realmente, segundo o Bernardo Ramos, é uma língua fenícia de 800 e pouco antes de Cristo. Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jetbaal. Você sabe que aquelas letras, assim como é o árabe hoje, é lida de trás para frente, né? Então, deu nisso daí, traduzindo para o português livre. O que vocês acham? Muito legal, né? Eu achei muito legal. Em outro tempo, o arqueólogo americano Robert Frank, né, ele vasculhou o fundo da Baía de Guanabara, tá, para ver se tinha navios fenícios afundados, né? Claro, né? E, na verdade, ele não achou nada de navios fenícios ali naufragados, possivelmente naufragados, ele não achou, mas ele achou ânforas fenícias, e você pode até pesquisar disso, né? As ânforas fenícias da Baía de Guanabara, que vocês vão poder estudar sobre o assunto. Inclusive tem até um livro, né? O livro chamado O Mistério das Ânforas Fenícias, do Sérgio Bandeira de Melo. Sérgio Bandeira Melo, ou de Melo. Bom, não sei se eu peguei o nome dele correto.
bem interessante também para você dar uma estudada sobre isso daí, né? Outra coisa que circula todo esse mistério é o avistamento de OVNIs na Pedra da Gávea, né? Isso aí é muito relatado também. Vou botar até aqui para vocês verem alguns... Não, vou botar depois. Vou deixar isso para depois, porque ainda tem coisa para mostrar para vocês aqui. Agora, vamos ver o relato, antes dessa parada dos OVNIs, vamos ver os relatos da geóloga Thaís Monteiro. Ela discorda dessa posição nossa. Ela diz que... Bom, ouça só o que ela diz. Eu acredito que é apenas produto da erosão, que a gente olha e vê o que mais parece, né? Parece com um macaco, parece com um rosto, parece com inscrições. Mas é só um efeito da erosão natural, processos erosivos naturais. Devido a ser uma montanha bastante alta, são 800 metros, muito próximo do oceano, então tem um efeito da erosão grande, intenso, e por serem duas rochas diferentes, como são, aqui é uma rocha, aqui é outra, você tem uma erosão diferenciada aqui, que dá esse efeito dos olhos e tudo. E aqui na cabeça, na testa, né, você tem essa característica dessas fraturas que são verticais, que com a ajuda, né, do processo de chuva, vento e a água batendo aqui, intensifica essas fraturas e aumenta o sulco, os sulcos que tem aqui e formam essas linhas. Mas trata-se de um processo natural, erosivo, característico desse tipo de rocha. Muito bem. O que vocês acham? Para ser justo, botamos os dois lados, porque na verdade isso é uma controvérsia, como muitas coisas hoje, inclusive na ciência, tem várias controvérsias, mas infelizmente falam, né, não a entender que só existe um lado da história, você não pode questionar. Mas na verdade a maioria das coisas tem os dois lados, falando as suas vertentes aí. Bom, o que vocês acharam? Erosão gera isso, que gera uma pareidolia. Bom, de ser considerado, claro, não vamos bater o martelo aqui com 100% de certeza, né? Até porque isso é estudo de humanas. Você sabe que história é estudo de humanas, então não tem 100% de certeza igual um cálculo matemático. Então vai ter muito debate, muitas variáveis, muita controvérsia. Agora, será que isso é resultado apenas de uma erosão? O que explicar? Por que então que o Bernardo Ramos, ele não leu, ele traduziu as inscrições e disse que pertence ao alfabeto fenício? Como explicar isso? Ela diz apenas que é resultado de uma erosão. Lembrando que geólogo não entende absolutamente nada de história. Então desconhece os feitos dos povos fenícios, desconhece que eles são os povos do mar, né? São os povos do mar. Então você vê que tudo isso, né, pirataria, tudo esse negócio do ganho do mar, né, pelo homem, começou com os fenícios, muita coisa, muito à frente do seu tempo, começaram com eles. O próprio alfabeto, a roda, o estudo das estrelas, como é que eles estudavam as estrelas sem um equipamento sofisticado, né, de uma lente sofisticada? Então, uma coisa impressionante. E como eram povos do mar, né, exploradores se lançavam ao mar sem saber se iam voltar, fica isso também. Como explicar as ânforas fenícias achadas pelo arqueólogo americano Robert Frank? Como é que explica isso também? Como é que explica as grutas, o corredor achado, que os especialistas da época disseram que não tinha como a natureza fazer aquilo, porque é muito linha reta. Você sabe que na natureza é tudo sinuoso, tudo em ondas, né? Você vê uma rachadura numa pedra ou no chão, você vê que a rachadura é assim, né? Coisa que é muito linha reta é feita pelo homem, artificial, né? A natureza é tudo caos, né? Tudo sinuoso. Linha reta é coisa do homem, então não tinha como aquele corredor na Pedra da Gávea ser feito pela natureza. Enfim, só se for um evento extraordinário da natureza, mas é difícil, porque na natureza todos os eventos são caóticos. E caos gera
né? Sentidos irregulares e não linhas retas, não linhas quadradas. Tinha quadrado, né? Tinha pontas. Muito bem feito. Então, como é que explica aquilo? É complicado, né? É muito complicado. Tem muitas perguntas ainda em aberto, né? Essa é a questão. Simplesmente, que nem ela falou, dizer que aquilo ali é depressão, efeito da erosão e tudo mais, eu acho que ela parte pela navalha de Ockham, né? A navalha de Ockham, ela diz o seguinte: se tem duas teses a respeito de uma coisa, o que procede é eventualmente a resposta mais fácil, mais simples, ou seja, a erosão esculpiu aquilo ali, que cá entre nós o efeito da erosão não é nada uma coisa simples, né, pessoal? Não é uma coisa simples também. Mas tome muito cuidado com a explicação de navalha de Ockham para as coisas, né? A resposta mais simples é a que é a verdadeira. Muito cuidado com isso, tá? Porque a gente vive num mundo complexo, onde muitas das coisas são inexplicáveis. A gente só conhece, por exemplo, só conhecemos 3% dos oceanos, tá? A nossa vida é altamente complexa, com interações complexas, tá? Um simples vegetal é altamente complexo. Um simples vegetal, um simples tomate aí na sua cozinha é altamente complexo. Cara, então, como assim a resposta mais fácil é sempre a verdadeira? Cuidado com a navalha de Ockham. Você pode se cortar, tá? A gente vive num mundo altamente complexo. Então, como que a resposta mais simples é a verdadeira? Às vezes sim, às vezes não. Depende muito, entendeu, pessoal? Então, ela deve estar partindo pela navalha de Ockham, que é uma estratégia muito perigosa, tá, de argumentação. E assim, ela está fazendo a parte dela. Ela é geóloga. Bom, e aquilo? Como explicar também que isso é único em todo o Rio de Janeiro? É único. Não existe nenhuma das pedras ali da região assim, similar, né? Então também é muita coincidência se for apenas uma questão geológica do tempo, tá? Do tempo e da chuva, do vento, enfim. Eu acho muita coincidência, mas respeitamos também. É uma possibilidade de simplesmente não ser nada demais, tá? Isso é verdade. Tá? E a questão que é mais latente é que o cara traduziu isso aí, né? O Bernardo Ramos traduziu e comprovou que isso aí é uma inscrição fenícia que diz exatamente isso: Tiro Fenícia Badesir primogênito de Jetbaal. Isso aí na rocha, né? Na inscrição. Então, como é que se explica isso? O Bernardo Ramos é maluco? Fica a questão aí, né? Agora, tem também a questão até hoje que rodeia a Pedra da Gávea, que é a aparição de OVNIs. Vamos dar uma olhada em alguns vídeos. Tem também a questão do gigante, que eu vou mostrar mais tarde aqui, tá? Fica até o final. Sobre a lenda do gigante aí nessa pedra também. Vou ver aqui o que seria. Vou mostrar esse aqui primeiro. Deixa eu ver que canal é esse. Doutor Mistério. Sugestivo, né? Vamos ver aqui. Seria um portal de entrada para um reino subterrâneo ou entrada extradimensional para naves alienígenas? Até hoje, as pessoas dizem que já viram luzes e naves pousando ou circulando pelo local. Esse é José Elu. Ele afirma que já viu um OVNI e que também sempre escuta relatos de amigos que já avistaram algo estranho sobrevoando a pedra. Eu estou aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas e ao fundo, essa pedra que encontra-se no meio, ela se chama Pedra da Gávea, né? É um local onde dizem, né, que existem seres de outros planetas que sobrevoam essa localidade, né? Tem um ponto ali que se chama Portal. Então, assim, tempos atrás eu avistei aqui na Lagoa, por volta de 2 ou 4 segundos, algo sobrevoando. Então, assim, eu fiquei naquela dúvida, não era helicóptero e não era avião. E 2 amigos meus também avistaram algo voando, assim, já era de noite. Então a gente fica naquela questão, será que é alguma coisa, um ser, um extraterrestre? Então, assim, eu acredito que a Pedra da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, ela tem alguma ligação totalmente misteriosa, totalmente desconhecida por nós humanos, né? 1937. 2 jovens pesquisadores resolvem passar a noite na Pedra da Gávea. No meio da madrugada, avistaram uma misteriosa luz verde que saía de uma fenda. O que poderia ser aquilo? De imediato,
Os dois foram ao referido local verificar o que poderia ser aquela misteriosa luz. Ao entrarem na fenda, se depararam com um estranho ambiente com várias estátuas humanas. Foi quando uma nova luz muito forte fez com que ambos desmaiassem. Ao acordarem, já com o dia claro, eles desceram e trataram de contar o fato à imprensa. Um jornal se interessou pela história e acertou com eles uma visita ao local de onde a tal luz verde saía. Ao voltarem ao lugar, veio a desilusão. Não conseguiram achar a tal fenda, e muito menos o ambiente onde tinham visto as estátuas humanas. Posteriormente, os dois enlouqueceram e foram internados na colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, onde viveram seus últimos dias, jurando terem vivenciado a história que contaram para os jornais. A Pedra da Gávea é um monólito de gneiss, cujo ponto culminante situa-se na Barra da Tijuca, estendendo-se pelos bairros do Juá, do Itanhangá e de São Conrado. Com topo de granito subindo 842 metros. É só para vocês terem uma ideia. Bom, quem quiser continuar vendo o vídeo depois, vou deixar aí no chat, beleza? É bem interessante. A pegada mais misteriosa da coisa. Bem interessante também. Agora tem esse aqui também, ó. Foi filmado vários filmes ali também, né? Vários filmes ali. Até aquele filme dos Trapalhões dos Monstros foi filmado ali na Pedra da Gávea também. Deixa eu mostrar aqui. Em 1952, a Aeronáutica realizou uma operação chamada DX, que tinha a intenção de fazer um contato extraterrestre, contato por radiofrequência, interferência eletromagnética que estava havendo ali, em certas aeronaves, e tinha também uma parte de biologia. A Aeronáutica mandou 18 pessoas durante 2 semanas realizando pesquisas ali. Todas as pesquisas foram realizadas, somente o contato de uma espaçonave que não teve. Nessa data, eles chegaram a colocar com tinta a óleo branca, fazer 7 círculos no centro da Pedra Bonita, que seria um local de pouso da aeronave. Eles levaram equipamentos de última geração na época, chegaram a levar um gerador a diesel, precisou ser arrastado para cima por 42 homens arrastando o gerador. E essa missão quase falhou, porque durante a primeira semana, final da primeira semana, uma tempestade atingiu o local e destruiu vários equipamentos. E eles tiveram que se abrigar, porque seriam arrastados lá para baixo da Pedra Bonita. Essa operação iria se repetir durante mais 5 vezes, mas deram a cabo dessa missão. Não sei por que motivo, só teve essa missão. As outras 4, ninguém sabe mais o que aconteceu. É complicado, né? Gera um monte de coisa, de mistérios. É aquilo. Eu penso que realmente bate direitinho, tá? Bate o reinado do Jetbaal passando o bastão para o Badesir. Isso bate certinho com a época. O arqueólogo compreendeu que isso são letras esculpidas lá na rocha, do lado da cabeça do monumento, tá? E está amparado por profissionais isso aí, tá bom? Pelo arqueólogo também americano, Robert Frank, tanto é que ele vasculhou a Baía de Guanabara baseado justamente nisso. E tem a questão das ânforas também, as ânforas fenícias achadas no fundo da Baía de Guanabara, tá bom? Então eu acho muito claro que é possível, para aqueles povos é possível, tá? Foi possível sim. Agora, qual será a motivação deles, né? Porque os povos fenícios, eles tinham uma ideia, eles começaram os estudos das estrelas e eles tinham uma ideia categórica que nós viemos da constelação de Órion, né? Os nossos antepassados, eles diziam que eles vêm da constelação de Órion. Isso é muito interessante, porque tudo para esses povos era alinhado com a constelação, ela era alinhado com o Sol. O que será que fez os fenícios, caso eles realmente tenham vindo para cá nessa época, a fazer isso nesse ponto, né?
somado a esses avistamentos de OVNIs no local até hoje, até os dias de hoje, será que aqui é algum ponto, algum marco zero, algum alinhamento celestial? Isso aí já era uma base alienígena que os fenícios interpretaram como seus deuses, porque essa é a teoria dos astronautas do passado, que os povos do passado interpretavam os eventos ufológicos como os eventos dos seus deuses, né? Vindo do céu. Tem até aquela passagem da Bíblia de Elias na carruagem, né? Foi Elias, a carruagem de fogo, né? Os eventos do céu também são somados a isso e interpretados na época como deuses, né? Não tinha essa ideia de alienígenas, seres físicos avançados ou coisa do tipo. Então os povos da época interpretavam aquilo como deuses, né? Isso fica muito bem estabelecido no filme Alien vs Predador 2, ou no 1. No 1 mesmo, Alien vs Predador 1. Não sei quem já viu esse filme, que fica claro ali que os aliens eles ajudaram, né? No caso ali o modelo Predador ajudou os astecas, não sei se ali foi os astecas ou se foi os maias, a construir as pirâmides, né? E os maias devotavam aqueles seres como deuses, né? Porque eles vinham do céu com uma nave. Então fica bem estabelecido isso, essa teoria fica muito bem estabelecida nesse filme Alien vs Predador 1. Se você não viu, veja lá só para conferir isso. É muito interessante. Então será que os fenícios vieram para cá e acharam ali algum ponto? Você vê ali que tinha interferências eletromagnéticas nessa região, igual o rapaz falou aí no vídeo. Pode ter sido isso, né? Será que ali alguma base, alguma coisa assim? Não sei. Será que tem bases alienígenas subterrâneas ou no mar? Que ali está o mar próximo também. Então eles têm bases ali no mar. É curioso. A outra tese vinda de pessoas cristãs, né, que acreditam nessa aventura dos fenícios, diz que isso aqui isso traz algum tipo, né, de maldição à cidade devido à dinastia do Baal, né? Vocês sabem que Baal ele era um grande líder, né, poderoso, que depois foi considerado um deus. E, claro, a Bíblia veio dizendo que aquilo é demônio, né? A versão cristã, obviamente, porque o judeu não tem muito isso, mas é considerado inimigo, né? O deus do povo adversário, ali, rival de Israel, é considerado um demônio, né? Então, os cristãos até hoje pensam que realmente, categoricamente, Baal é demônio, né? Algum tipo de demônio, coisa do tipo. Mas, é claro, né? Vão pensar isso porque é do povo inimigo, que fez muito mal, que rivalizava territórios, etc. Então, é aquele negócio, né? Os deuses dos outros são sempre demônios e o meu é verdade absoluta. Nada mais infantil. Mas será que isso é verdade? A questão é essa. É muito fácil, né? O carro do meu pai é o mais bonito. A bolsa da minha mãe é mais bonita do que da sua. É uma coisa bem criança isso aí, né? Bom, o que vocês acham? O que vocês acham? Aí eles falam que isso aí traz uma maldição para a cidade. Eu já vi até coisas desse tipo, tá? Eu já acho que isso aí é bobeira, tá? Isso aí é bobeira. Que eu não penso assim, não, tá? Se fosse assim, estudar astrologia também era uma maldição, porque foram eles que inventaram. Mais ou menos nessa dinastia também do nosso querido Baal. Você sabe que Baal é lá daquele panteão lá, cananeu, que também faz parte daquilo ali tudo, né? Os cananeus. Se você for ver, os hebreus surgiram daí, né? Dos cananeus, hebreus, judeus, né? Tudo ali fazia parte dos povos da Mesopotâmia. Você vê aquela passagem da Bíblia no Antigo Testamento, onde Abraão, né, chamado até hoje de pai da fé, ele sai de Ur dos caldeus, Mesopotâmia, né? E ele ali, ele está com os espólios da guerra com Sodoma, que é outra questão ali também, e ele dizima, ele dá o dízimo a Melquisedeque, não é isso? Melquisedeque, ele era sacerdote do panteão pagão dos deuses El, né, que daí veio a parar. Tem muito isso, né? Tem muito isso na língua israelense até hoje, está na Bíblia. Muita gente bota o nome das suas lojas, aí muito crente faz isso, né? Bota o nome das suas lojas de El Shaddai, mas isso é um deus pagão cananeu, tá? E o deus Javé, cultuado até hoje pelos cristãos e judeus,
ele é inserido nesse panteão cananeu dos deuses El, né? É muito que vem da Mesopotâmia, né? Então tudo surge lá. Até o deus Javé da Bíblia é mesopotâmico. Mais precisamente foi cultuado ali na Assíria, né? No Império Assírio, que também era da Mesopotâmia, igual eu disse no começo. Ele foi criado ali, ou foi adorado, melhor dizendo, pelos assírios inicialmente. Só muito depois ali os hebreus começaram a cultuar o Javé através de Moisés, né? Que ele teve uma ideia igual do Akhenaton e do Zoroastro na Pérsia, botar todo mundo para adorar um Deus único. Não sei por que eles pensavam isso, talvez unificasse melhor, dava mais ordem, não era tanta confusão, não sei por quê. Ou para rivalizar com os pagãos mesmo de vez, né? Eles cultuam vários deuses, a gente vai ficar só com um mesmo para diferenciar mais ainda. Eu não sei o que eles pensavam na época. Aí botaram isso, e muito tempo depois o Constantino, o imperador de Roma, né, veio a imitar essa ideia também, de adorar um Deus único, aí pegou a ideia cristã da coisa, da seita dos nazarenos, chamado Jesus de Nazaré. Então, você vê que tudo é interligado, mas sempre com o ponto ali de início, né, a primeira marcha, o povo da Mesopotâmia sempre se você for buscar a raiz, você vai parar na Mesopotâmia. Você pode girar o mundo, gira o mundo, mas você vai parar na Mesopotâmia como ponto de largada dessa grande linha do tempo que a gente vive hoje, e às vezes tem muito sentido de ser, né? Vai entender, gente, vai entender. Mas essa história é fascinante, né? Eu nunca fui, na verdade, morei desde muitos anos na capital do Rio e nunca fui aí visitar a Pedra da Gávea, ou chegar ali perto, né? Infelizmente, vamos ver se qualquer dia eu dou um giro por lá e faço uma gravação de lá, quem sabe, né? Com certeza, se eu fizer isso, não esquecerei de vocês. Vou gravar ou fazer uma live de lá, seria sensacional, né? Vamos ver qualquer dia aí, quando eu estiver no Rio, eu dou uma passada lá, vai ser bem interessante, né? Para ver qual é a atmosfera do lugar, né? É engraçado saber que ali tinha interferências eletromagnéticas nas aeronaves, né? Quando se passa ali. Isso também é interessante saber, eu fui saber disso agora há pouco, antes de iniciar essa live, né? Porque eu dei uma pesquisada para ver a que pé está isso tudo, e soube dessa novidade aí. Interessante, né? Por que será? É muito legal isso, cara. É muito fascinante essas histórias. E eu penso que não é nenhuma coisa invencionice ou teoria da conspiração, não, tá? Eu acho que tem muita base, até profissional, principalmente pelo Bernardo Ramos aí, que traduziu as inscrições, né? Eu acho que assim, se o Bernardo, ele foi refutado, o Bernardo Ramos, eu nunca achei nenhuma informação sobre isso. Então, até o momento, ele diz a verdade. O Bernardo Ramos traduziu as inscrições entalhadas na pedra. E consta que é uma letra fenícia. Eu acho que isso aí é cabal. Eu acho que isso aí é o suficiente. E sabendo de como eram esses povos, que eles gostavam sempre de fazer os seus monumentos alinhados ao cosmo, ou com alguma estrela, constelação específica, ou se eles sentissem alguma presença energética que eles pensavam ser na época espiritual, porque tem essa coisa, né? Coisas energéticas ou até possivelmente extraterrestres, físicas, os povos do passado interpretavam como coisas espirituais. Isso foi passando até chegar aos dias de hoje, que é por isso que as pessoas têm uma fé sobrenatural em espíritos, né? Em Deus, anjos, demônios, mas às vezes foi um erro de interpretação lá no passado e faz as pessoas terem fé no espiritual até hoje. Mas na verdade, às vezes, tudo é físico. Não sei, sinceramente não sei. Eu acho as duas teses bem interessantes, que dá muito pano para manga para a gente debater, elaborar aqui, né? O que vocês acham? Deixem os seus comentários. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, eu acho que a questão da Pedra da Gávea, ela tem muito mais artefatos, né? Principalmente, claro, vindo do Bernardo Ramos, do que, cara, do Bernardo Ramos e também do Robert Frank, tá? Do que, por exemplo, o Ratanabá. Tá tendo tanto alarde aí, mas até agora eles não apresentaram nada. Mas que não pode mostrar, você viu coisa falando ontem? Não pode mostrar, porque não sei o quê. Pô, no meio da selva, tira uma foto, faz uma filmagem rápida de 2 minutos, né? Não vai ninguém saber onde está. Porque tudo é selva, é tudo parecido, ninguém vai saber o ponto exato que está. E isso até hoje o pessoal daquela pesquisa não apresentaram. Vamos esperar, né? Porque o assunto é muito interessante também. Mas aqui, ó, Pedra da Gávea, olha, desde Dom Pedro I, que tem estudos comprovando coisas estranhas ali, tá? Até os dias de hoje com a questão dos OVNIs também.
O que vocês acham? Deixa aí o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, pessoal. Beleza? E amanhã estarei, claro, de volta com mais um assunto espetacular para vocês. Trazer aí a questão do Imperador Nero, tá? Para seguir aí com a nossa playlist dos imperadores romanos, completando aí os 5 primeiros imperadores de Roma. Amanhã, anota aí na sua agenda sobre o Imperador Nero, o grande incendiário. Mas será que é isso mesmo? Será que ele botou fogo em Roma mesmo? Será? Porque você sempre ouviu isso, né? Será, cara? Vamos ver. Amanhã você vai descobrir. Valeu? Conto com vocês. Pessoal, boa noite a todos aí e obrigado por